Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Esta é a sua jornada IBPP 2024, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Aqui é o seu amigo Pastor Euclides, apresentando para você esta leitura de número 45, dando sequência à história da conquista da Terra Prometida pelo povo de Deus Israel, liderado pelo general Josué. Ontem, nossa leitura, que ficou até um pouco longa, pois tratamos aqui de um tema bastante palpitante, o genocídio cananeu e a posição de Deus acerca desse assunto, que é tão polêmico. Hoje, exatamente na sequência do que ontem pudemos apreciar a famosa passagem da queda das muralhas de Jericó, Josué capítulo 7 hoje. Alunos lentos, vamos ver que logo em seguida a grande vitória em Jericó veio uma derrota clamorosa. Por que será? Por que será que, muitas vezes, em nossa vida, há grandes vitórias, segue-se clamorosas derrotas? Uma reflexão muito importante para nós hoje. Vamos então à leitura. Josué capítulo 7, sempre lembrando a você que estamos usando a nova versão internacional, que foi a adotada pela Bíblia de Estudo Facilitado, cujo guia de viagem está sendo a nossa base aqui da jornada bíblica deste ano, editada pelos conhecidos jornalistas estadunidenses Philip Yancey e Tina Stafford, publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Uma excelente Bíblia de estudo, uma opção muito legal para você que quer um entendimento aí panorâmico, dinâmico, facilitado no entendimento, tá? É uma boa pedida para os seus estudos bíblicos. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Interessante que Judá teve dois filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Pérez é a descendência de onde vem Salmon, Boaz, Ruth, aquela linhagem que a gente falou ontem, e Salmon veio se casar com Raabe, personagem importante na nossa leitura de ontem. Já Acã é da mesma tribo, Judá, mas pelo outro gêmeo, Zerá. Tá? A história de Pérez e Zerá remonta à união de Judá com a sua nora enganadora, Tamar. A história está lá em Gênesis capítulo 38. Acã apossou-se de algumas destas coisas consagradas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. De 600 mil, enviaram apenas 3 mil. Estavam bastante confiantes. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, as pedreiras, e os feriram na descida.
Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. O que farás então pelo teu grande nome? Inteligência espiritual, meus irmãos. Josué diz a Deus que a principal motivação de sua oração era o nome do Senhor e não o seu próprio nome ou o nome do povo, embora estes também estivessem envolvidos. Ele aprendeu bem com Moisés. A glória de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. O Senhor disse a Josué: Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas. Roubou-as. Escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Importante destacar que Zinri já havia morrido. Ele faz parte daquela geração que morreu no deserto. É Acã que fica, né? Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi dentre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué, enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos,
suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. Interessante que o termo aqui, desgraça, ele está relacionado lá no hebraico tanto com o nome Acã, o nome do pecador, do blasfemo, como Acor, que é o nome do vale onde ele está sendo aqui punido com toda a sua família. O vale da desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande montão de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, ou Vale da Desgraça, nome que permanece até hoje. Toda vez que fala hoje aqui, né, irmãos, é uma referência ao tempo em que Josué terminou de escrever o livro, 50 anos depois. Tá? Alunos lentos, roubo, derrota e crise de confiança é o tema da nossa reflexão de hoje, de Yancey e Stafford. Eles destacam o versículo 8. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Talvez até de maneira inevitável, os israelitas ficam arrogantes depois de sua vitória sobre Jericó. Tendo conquistado uma cidade fortificada sem disparar uma flecha, o alvo seguinte, a insignificante cidade de Ai, não parece representar ameaça. Alguns poucos milhares de soldados rumam indolentes para Ai. Pouco tempo depois, esses mesmos soldados, com exceção dos mortos e feridos, estão correndo de volta para o acampamento, totalmente derrotados. É bem nítido que a justa posição dessas duas histórias, a vitória em Jericó e a derrota em Ai, pretende transmitir uma lição. Se os israelitas obedecerem a Deus e puserem sua confiança nele, nenhum desafio será grande demais para superar. Por outro lado, se insistirem em seguir seus próprios métodos, nenhum obstáculo será pequeno demais para fazê-los tropeçar. De volta ao básico. Essa derrota humilhante que ocorreu tão depressa depois da grande vitória em Jericó, desmoraliza até mesmo Josué, ao se dar conta de que, sem a proteção de Deus, os israelitas estão irremediavelmente vulneráveis, presos e sem possibilidade de fuga. Por um momento, Josué perde toda a coragem. O transtorno em Ai resultou das ações de um único homem ganancioso que desobedece às ordens divinas de batalha. Sua punição é drástica. É evidente que a inexperiente nação precisava de uma forte lição acerca das consequências de tratar a palavra de Deus com leviandade. Após a dolorosa lição de Ai, Josué reaprende uma importante lição de liderança. A exposição pública do pecado de Acã reforça a necessidade de seguir as ordens de Deus rigorosamente, inclusive na questão terrena da guerra. Deus não vai tolerar nenhuma das mentiras e saques que são típicos de exércitos invasores. Irmãos, o pecado de um afeta toda uma comunidade. Deus aqui faz parecido com o que fez no Novo Testamento. Bem no começo da história da igreja em Jerusalém, um casal, Ananias e Safira, são também punidos severamente por causa da sua mentira. É sempre importante iniciar uma história mostrando as consequências, né, drásticas da desobediência. Questão para a gente pensar: por que um pecado aparentemente pequeno, como a fraude de Acã, tem consequências tão grandes? Por quê? Uma das respostas mais importantes é que estavam sob juramento diante de Deus. Quando estamos sob juramento, meus irmãos, e
Quando é que a gente está sob juramento? Quando a gente se compromete com o Senhor, quando a gente lê a palavra dele, porque aí a gente conhece a verdade, conhece o que ele tem para nós, né? Isso tudo nos responsabiliza e nós não podemos ter medo de maneira nenhuma da responsabilidade, porque a recompensa também por obedecer é indizível e estava reservada para nós. Amém? Oremos. Pai bendito, nós te oramos hoje como Deus Santo, Santo, Santo. O Deus de compromisso que tu és. Nós nos comprometemos com o Senhor quando lhe entregamos nosso coração pela fé em Cristo. Reconhecemos que somos falhos, que somos imperfeitos, mas é privilégio para nós podermos dizer ao Senhor que estamos comprometidos com o Senhor. Fazemos parte de tua noiva, a igreja. E isso nos torna, Senhor, responsáveis por muitas atitudes promovedoras de tua glória, promovedoras da tua justiça, do teu agir. Não nos deixe desviar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Não queremos ser como Acã, trazer perturbação, desgraça para o teu arraial, para o teu povo. Porque quando um de nós peca ou cai, profana, está manchando o nome de toda uma comunidade, do Evangelho, do Senhor Jesus. Porque é isso que o nosso inimigo faz, tenta nos seduzir para sermos, ao invés de promotores, destruidores da boa fama, da boa nova que é o Evangelho. Senhor, mantém-nos firmes em tua palavra, enquanto, Senhor, nós também perseveramos em te buscar, porque esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Enfim, em casa. Esse é o tema da nossa leitura de amanhã, no último capítulo de Josué, fechando assim mais um livro da Bíblia, a Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família e até a nossa leitura de amanhã. Amém.